Falar em peso ideal e emagrecimento é um assunto polêmico porque temos tantas informações que quem realmente precisa fica até sem saber o que fazer, por onde começar, qual método escolher, se vai ser bom para a saúde, se vai ser realmente fácil emagrecer e depois manter o peso ideal. Olha, isso tudo por si só já pode gerar uma ansiedade e até um certo desânimo, principalmente naqueles que já fizeram várias tentativas e depois de um tempo amargaram o dissabor de uma recaída. E justamente por ser um tema tão importante que pode ajudar muitas pessoas e também um tema recorrente aqui no Saúde Fora de Série, que neste nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o conhecimento que precisamos ter para destravar e mudar a chave sobre este assunto. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque se você ou alguém que você conhece estiver precisando, você saberá exatamente por onde começar e o que fazer. Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro do Saúde Fora de Série. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Yara, sou enfermeira, naturopata e instrutora de yoga, e este é o canal onde eu compartilho conhecimentos e medidas práticas para o bem-estar, a saúde e a energia. Eu vou começar falando como têm sido as coisas nos últimos 40 anos. Nós sabemos que as nossas reservas de energia vêm dos alimentos que comemos. Depois que se classificou as calorias contidas nos alimentos, ficou estabelecido que se estamos engordando, estamos acumulando calorias, estamos comendo demais, em excesso. Então, se precisamos emagrecer, temos dois caminhos. Ou comemos menos quantidades, ou então gastamos as nossas calorias através das atividades, dos exercícios físicos, promovendo assim um déficit entre aquilo que ganhamos da alimentação e aquilo que gastamos nos exercitando. Este é o famoso e conhecido modelo de balanço calórico utilizado até os dias de hoje. Neste caso, o fiel da balança é o equilíbrio entre esses dois pontos, as calorias que ganhamos e as que gastamos. E seria muito bom se fosse simples assim, mas neste quase meio século de aplicação deste conceito, tudo o que vemos agora é um verdadeiro desastre nutricional. Se não for o seu caso, olhe ao seu redor, não vai ser difícil perceber que a maioria das pessoas estão sofrendo por sobrepeso ou obesidade, incluindo os adolescentes, as crianças e até mesmo os bebês. E é muito fácil perceber a falácia deste conceito, porque todo mundo já conheceu alguém que, como eu costumo dizer, come a lua de garfo e faca e não engorda, mesmo sem praticar nada de exercícios. É aquele chamado de magro de ruim, mas que no fundo é a prova viva de que comer muito e se exercitar pouco não significa sobrepeso ou obesidade. Em 2017, o mercado mundial do fitness contava com 174 milhões de clientes, com uma meta de atingir 230 milhões de praticantes até o ano de 2030. Segundo a Associação Brasileira de Academias, o nosso país está em segundo lugar no número de academias e está em quarto lugar no ranking mundial do número de clientes matriculados. Estamos praticando exercícios físicos como nunca. Paradoxalmente, a ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, nos mostra que nos últimos 13 anos, a obesidade no Brasil aumentou 72%. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que não precisamos dos exercícios físicos. Eles são sim fundamentais, mas precisamos entender que a mudança de chave vem da alimentação. Contar calorias não vai resolver o problema. Promover o déficit calórico comendo menos do que precisamos só vai aumentar a nossa fome, fazer a gente comer mais vezes antes do tempo e em maior quantidade. Praticar exercícios físicos também gasta calorias, mas quando as nossas reservas diminuem, também aumenta a nossa fome. E é bem aí que saber como se alimentar faz toda a diferença, porque senão tudo aquilo que gastamos, ganhamos de volta na primeira refeição que fazemos. E uma vez quebrado esse paradigma das calorias, vamos entender de vez o que realmente nos faz engordar. Indo direto ao ponto, a insulina é o hormônio responsável por acumular gordura nos nossos adipócitos, que são as nossas células de gorduras. E ela faz isso principalmente nos adipócitos localizados na região do nosso abdômen. E para fazer isso, ela ativa uma enzima chamada LPL, lipase lipoproteica, porque ela é pequena o suficiente para passar através da membrana da célula e lá na corrente sanguínea capturar a gordura e trazê-la de volta para dentro da célula, onde ela vai ficar armazenada. Mas a insulina também faz outras coisas muito interessantes e que você precisa saber. Quando os nossos adipócitos, as nossas células de gorduras estão lotadas, abarrotadas, ela age para criar novos adipócitos, ou seja, ela aumenta as
nossas células de gordura para poder estocar ainda mais. E ela é tão eficiente nesta tarefa que quando ela está por perto na nossa circulação, as gorduras armazenadas ficam bloqueadas, impedidas de sair de lá de dentro. Isto também acontece com a glicose que fica no fígado e no tecido muscular, que na presença da insulina elas ficam impedidas de sair de lá de dentro para serem usadas como energia. Resumindo, a insulina atua para aumentar o nosso estoque de gordura e diminuir a sua queima na forma de energia. Ou seja, podemos dizer que nenhum outro hormônio no nosso corpo é tão eficiente quanto a insulina para nos fazer engordar. Existem sim outros hormônios que podem liberar a gordura de dentro dos nossos adipócitos para serem usados como energia, mas mais uma vez, na presença da insulina, esses outros hormônios se tornam fracos, sem força suficiente para fazer isso. Porém, aqui nós temos que fazer um parêntese para o cortisol, que é um hormônio que nós secretamos naquelas situações de ansiedade e estresse, porque ele tem dupla função. O cortisol consegue agir sobre aquela enzima LPL, fazendo com que ela capture mais gordura na nossa corrente sanguínea para ser armazenada, mas ele também queima as gorduras. É por esse motivo que algumas pessoas com ansiedade, estresse ou depressão tendem a comer mais e a engordar, enquanto que outras, numa situação semelhante, tendem a comer menos e a emagrecer. Por isso, manter o equilíbrio mental e emocional colabora com o controle do peso e também para o nosso bem-estar geral. Voltando para a insulina, quando evitamos que as suas concentrações fiquem elevadas no nosso sangue por muito tempo, estamos contribuindo para que os ácidos graxos acumulados nos nossos adipócitos como gordura sejam liberados e queimados na forma de energia para o nosso corpo. Mas se mantemos os seus valores elevados no sangue por muito tempo, este processo não acontece e as gorduras ficam bloqueadas dentro dos adipócitos sem que eles possam ser usados como energia para o nosso corpo. E aí as nossas células ficam famintas e nós sentimos essa fome, queremos comer mais, queremos comer de novo e em maior quantidade. As nossas células estão sem energia, mas nossos estoques estão abarrotados e então estamos engordando. E quanto mais engordamos, mais energia precisamos, mais fome e apetite temos e mais comemos. E então caímos num ciclo vicioso. Em outros vídeos aqui do canal, nós já vimos que são os carboidratos que estimulam o nosso pâncreas a lançar insulina na nossa circulação. Porque todo carboidrato é absorvido na forma de glicose, o açúcar no sangue, e uma das principais funções da insulina também é capturar essa glicose. E é assim que ela diminui os níveis de açúcar no nosso sangue, como popularmente dizemos. Parte desta glicose vai ser usada imediatamente pelas nossas células para que elas se mantenham funcionando. É o que sobra que ela armazena. Os músculos armazenam essa glicose na forma de glicogênio. O fígado armazena como glicogênio e também gordura. Mas nossas células adiposas armazenam como gordura. Sabia que só de pensar em comer carboidratos, o nosso pâncreas já lança insulina na nossa circulação, preparando o nosso corpo para a próxima refeição que ainda nem aconteceu? E quando a gente come, ele vai e secreta um tanto mais de insulina. Só que antes que essa insulina diminua consideravelmente no nosso sangue, fazendo com que as gorduras possam ser liberadas e usadas como energia, nós vamos e comemos novamente, porque nos disseram que temos que nos alimentar de 3 em 3 horas, fazendo aqueles lanchinhos intermediários, beliscando entre uma refeição e outra. E desta forma, toda a gordura fica bloqueada, sem ser usada como energia para o nosso corpo. Isso só contribui para o nosso pâncreas ficar trabalhando feito um louco, aumentando as concentrações de insulina no nosso sangue. E quando a insulina fica em altas concentrações por um tempo prolongado no nosso sangue, você já sabe o que acontece. As gorduras ficam bloqueadas lá nos adipócitos, principalmente aqueles na região abdominal. Aliás, esta gordura localizada na região do abdômen é uma das mais perigosas para a nossa saúde. Ela traz riscos de doenças cardiovasculares. Bom, assim como nós, o nosso corpo também quer facilidades. Na presença de carboidratos, ele não vai querer saber de queimar gordura. Queimar glicose é muito mais rápido e fácil, dá muito menos trabalho. E a gordura ele deixa lá, estocada e armazenada na região da barriga, nos nossos adipócitos, no nosso fígado, para ser usado um dia, caso isso seja necessário. Com muitos carboidratos e insulina no nosso sangue, ele queima e estoca a glicose rapidamente. E mais rapidinho ainda, sentimos fome. E comemos, e nada de queimar gordura, e o corpo pede mais. Então, comemos novamente.
e nada de queimar gordura, e as nossas células estão ficando cheias. E aqui estamos num ponto muito importante do nosso encontro de hoje, porque não engordamos porque comemos mais, mas passamos a comer mais porque engordamos. Até os dias atuais, a causa e o efeito estão trocados, e isso é muito injusto. Pessoas com sobrepeso ou obesidade não são gulosas ou preguiçosas porque elas comem demais e se exercitam pouco. Elas têm um desarranjo metabólico que as coloca num ciclo vicioso e que elas não sabem como controlar. Esta é a mudança de chave. É este entendimento que precisamos ter para controlar todo este processo. O equilíbrio que precisamos não é calórico, é hormonal. Entenda aqui comigo, é possível comer alimentos com muitas calorias e não engordar, como é o caso, por exemplo, das boas gorduras, como os azeites, a manteiga ghee, o óleo de coco, mas também é possível engordar consumindo alimentos de baixas calorias, como é o caso dos refrigerantes diet ou então das barrinhas de cereais light. E é claro que a essa altura todo mundo já quer saber como é que faz esse tal ajuste hormonal. Bom, aí nós temos que acertar na escolha dos alimentos. Precisamos fornecer quantidades suficientes de nutrientes para o nosso corpo e o ideal é que esses alimentos não disparem excessivamente os níveis de insulina do nosso sangue. Diminuir os carboidratos drasticamente já é um bom começo, porque sabemos que são eles que estimulam excessivamente a produção de insulina pelo nosso pâncreas. A alimentação com baixos valores de carboidrato é conhecida como low carb e ela não é considerada uma dieta para se fazer por algum período de tempo para se conseguir algum resultado, mas sim um estilo de vida mais saudável para a saúde e o bem-estar. Só para você ter uma ideia, a ADA, que é a Associação Americana do Diabetes, e a Associação Europeia para o Estudo da Diabetes, já reconheceram esta alimentação como diretriz. A alimentação com baixos índices de carboidrato ajuda a diminuir os valores de açúcar no sangue e, consequentemente, toda a cascata de insulina que vimos até agora. Ela se posiciona como uma excelente estratégia, não somente para as pessoas que já têm pré-diabetes, diabetes tipo 2, sobrepeso e obesidade, mas também para todos aqueles que querem manter a saúde com uma alimentação adequada. Se você tem alguma dúvida sobre o universo dos carboidratos, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link de outros 2 vídeos aqui do canal, onde eu abordo o tema dos carboidratos. Além da alimentação low carb, deixar de comer entre as refeições, aqueles lanchinhos fora de hora, aqueles beliscos, é importante para dar um tempo para as concentrações de insulina se estabilizarem no seu sangue. Mais uma vez, eu chamo a atenção que contar calorias não vai resolver o problema. É importante fornecer nutrientes suficientes e em quantidades suficientes para que você chegue até a próxima refeição. Saber quais são os alimentos corretos para que você não sinta fome durante este processo. E tem mais, quanto mais carboidrato a gente come, mais insulina a gente coloca na nossa circulação. Quanto mais insulina fica na nossa circulação, mais gordura nós temos nos nossos adipócitos. Pode chegar um momento em que as nossas células de gorduras, elas ficam lotadas de vez mesmo, abarrotadas, e aí elas não querem mais saber de armazenar nada. E aí elas se tornam resistentes à ação da insulina. E o pâncreas coloca mais insulina ainda no nosso sangue, pensando que a insulina que tem lá já não está dando mais conta, mas na verdade ela está super elevada. O que acontece é que as células não respondem mais e a glicose não vai mais para dentro das células que já estão lotadas. E aí temos a hiperinsulinemia, que é a resistência das células. Este é o quadro de pré-diabetes e por algum tempo se mantendo assim, efetivamente é o diabetes tipo 2. É um processo em cascata e tudo começa pela escolha dos alimentos que comemos. Bom, e agora eu vou te falar que certamente você vai ouvir quem te diga que reduzir os carboidratos para índices de 30 a 50 gramas no máximo ao dia é prejudicial. Mas acredite, podemos melhorar a nossa saúde e bem-estar sem eles. Os alimentos in natura que consumimos já possuem todos os carboidratos que necessitamos para ser feliz. O nosso metabolismo é flex. Assim como ele queima o açúcar dos carboidratos, ele sabe perfeitamente queimar as gorduras para funcionar bem. Bom, eu espero ter esclarecido como acontece todo o processo metabólico que nos faz engordar e, com isso, ter mudado a chave na hora de escolher os alimentos que vamos comer. Bom, e se você gostou, eu peço que você deixe um like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Esta é a forma de levar este conteúdo ao maior número de pessoas que estejam precisando. Além disso, desta forma você também apoia o canal. Espero ter sido útil e que você aplique esses conhecimentos na sua vida. Agradeço imensamente sua presença e companhia por aqui. Até o nosso próximo encontro.